que o passado dói tanto nessa época do ano? Por que toda vez quando chega essa época de festa de Natal, começam a vir as memórias, as lembranças e muitas vezes memórias tristes? Nós temos explicação para isso, pelo seu funcionamento. Você já ouviu falar de gatilhos? Gatilhos são estímulos que ficam fortemente conectados a um tipo de experiência. E muitas vezes essa época é cheia de gatilhos, porque nós vivemos sempre festas, presente ou falta do presente, ou pessoas ou falta de pessoas, e tanto a emoção bem difícil como a emoção muito boa, elas criam gatilhos, criam estímulos, conexão com estímulos que vão nos despertar para isso. E aí muitas vezes os gatilhos que você tem dessa época é da ausência, às vezes de pais, de família, de ter uma família desestruturada que ao longo do tempo foi se separando, foi se divorciando, foi mudando de casa. Pode ter lembranças de pessoas que você também perdeu, que eram muito importantes nessas festas para você. Pode ter também lembranças de eventos difíceis, brigas, discussões, e tudo isso pode levar a um tipo de emoção negativa, porque a emoção ela está conectada com aquilo que passa na tela da mente. E às vezes o gatilho, de forma automática, te conectou com uma experiência e essas experiências ficam lá na tela da sua mente, provocando uma emoção de forma automática. E as emoções têm esse poder sobre nós, muitas vezes, de dominar tudo que a gente está pensando, está sentindo. A gente até chama isso de sequestro emocional, quando uma imagem ou algo que acontece gera lá uma emoção tão intensa e tão forte que você fica preso naquilo e não consegue sair. E nós, muitas vezes, por causa disso, agimos por impulsividade, porque a emoção também é um impulso para agir. A gente acaba evitando as celebrações, nos isolando ou caindo muitas vezes numa rigidez mental, acreditando que nada pode ser diferente, que tudo foi ruim, sempre vai ser ruim e será ruim no futuro. Então, reconhecer isso, reconhecer que todos nós temos esse automático, mas que nós não precisamos ficar presos e controlados por ele, é uma forma de você começar a gerenciar sua mente e até sair disso. O Daniel Siegel, que é um neurocientista, ele fala das emoções como um rio. E ele fala que nós não podemos nos prender a nenhuma das margens. Uma margem ele chama de caos emocional. São aquelas pessoas que começam a viver uma emoção no automático, não sabem sair dela e ficam aumentando a intensidade dessa emoção. Às vezes acabam numa depressão ou num transtorno de ansiedade. E por outro lado, existe a outra margem que é tão negativa quanto essa margem do caos, que é a rigidez mental. É você não querer mais sentir nenhuma emoção. E assim você começa a negar tudo que você sente e isso adoece tanto quanto aquela intensidade excessiva. Então, uma dica: permita-se sentir, mas aprenda a gerenciar essa intensidade. Não sei se você sabe, a doença emocional não tem a ver com sentir ou não sentir, mas muitas vezes ela tem a ver com sentir em excesso, com uma intensidade forte demais. Por isso, ter tristeza, todos temos, e a tristeza, já até falamos no outro post, a tristeza ela é a única emoção que produz reflexão e nos ajuda a mudar, a crescer. Então, muitas vezes nós precisamos reconhecer que estamos sentindo, permitir-nos sentir, reconhecer que as lembranças são difíceis, mas não viver presas a elas. Então, dê um espaço para o que você sente, mas comece a conduzir isso de uma forma melhor. Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Como que eu saio do automático e escolho viver um presente diferente, não triste? Primeiro, reconheça os seus gatilhos. Reconheça que toda vez que você está diante de uma festa ou dos parentes, te faz lembrar de algumas coisas e te leva automaticamente para um lugar. Nomeie qual que é esse lugar. Me leva para frustração, me leva para culpa, me leva para arrependimento. Qual que é essa emoção? E lembre-se, isso não é fraqueza. Isso é reconhecer aquilo que você sente, é consciência, e a consciência é o caminho para mudar tudo isso e para ser mais gestor daquilo que você sente e menos vítima.
Segundo, faça escolhas intencionais. Você pode estar automaticamente só olhando o que você não tem, por exemplo, né? Comece a olhar o que você tem. Então isso é intencional. Às vezes no automático você está só negativo, só pessimista, só olhando o que você não tem ou o que você não teve nesse ano e tal. Mas aí quando você olha para o outro lado, você pode dizer, puxa, que alegria, eu tive isso. Por isso que a gratidão é tão importante também para nós. Não é uma mera celebração, mas ser grato é saúde emocional, é saúde mental, é equilíbrio para suas emoções negativas, que sempre vão existir e necessitam estar aí na nossa vida, mas também nós podemos intencionalmente ir para o positivo. Então, pratique também essa autorregulação emocional, que nós na Brain chamamos de inteligência socioemocional e também desenvolvida através de um gerenciamento dessa sua mente intencional, racional, nobre, que nós chamamos de função executiva. Então você pare a sua mente automática e comece a focar naquilo que você quer focar, para que mude a tela e mude as emoções. E tem o objetivo de se ancorar no presente e não viver somente o passado ou o medo de um futuro, mas procure viver o hoje, o aqui, o agora, porque quando você põe na tela da mente, seja o passado ou seja o futuro negativo, o seu cérebro vai viver como realidade aquilo lá, porque o cérebro não diferencia entre realidade e imaginação. Então comece a falar lá dentro, calma, que o que eu estou vivendo hoje não é isso. Isso foi um evento ruim que aconteceu na minha vida, mas hoje eu tenho isso de bom, eu tenho aquilo e não estou num beco sem saída. E lembre-se, o passado é um lugar de aprendizado, mas não uma residência, não é um lugar para você morar. E deixe esse rio fluir, o rio das emoções. Vai ter emoções negativas, vão ter emoções positivas, e a Bíblia nos diz algo muito sábio: o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. Então permita-se sentir, mas não se afogue nisso, regule e gerencie a intensidade. Você já percebeu gatilhos na sua vida? Entendeu agora como eles funcionam? Então compartilhe esse post com quem você sabe que muitas vezes está vivendo essa mesma tristeza nesse período do ano. E lembre-se, não é só você, tem muita gente vivendo a mesma coisa.